Bom dia você, meu amigo, minha amiga, bom dia você, meus irmãos de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir uma palestra simplesmente imperdível. Palestra de Cosme Massa, Eficácia da Prece. Transmissão da Allan Kardec TV em 11 de março de 2014. Nessa palestra, Cosme Massa faz uma viagem pela doutrina espírita. Vai lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Revista Espírita, extrai as partes onde Kardec tratou da prece, da eficácia da prece, das 3 coisas que se deve pedir na prece: pedir, louvar e agradecer. Fala da importância da prece, fala do significado da prece e a necessidade dessa vinculação do filho com o pai, ou seja, da criatura com o Criador. É um trabalho simplesmente imperdível. Mas nós queremos lembrar uma coisa: aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o objetivo é único e exclusivo a divulgação da doutrina espírita, como estamos fazendo agora com essa palestra de Cosme Massa. Nós reunimos no mesmo lugar o melhor acervo possível que temos condições, onde você vai encontrar o material que atenda às suas necessidades, de seus estudos, suas pesquisas e do seu lazer. Nós reproduzimos palestras, textos, livros. Acabamos de concluir a publicação das obras da codificação. Publicamos áudios, palestras, entrevistas, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades. Estamos divulgando agora também, ou seja, reproduzindo também, os programas da Web Rádio Estação da Luz. Os programas que acontecem de segunda a sexta-feira pela manhã, às 8 horas da manhã. Nas segundas-feiras, eu, Ivan Augusto e Renato Bezerra apresentamos o programa Nos Domínios da Mediunidade, na Web Rádio Estação da Luz. Nas terças-feiras, Delcio Soares, de Guaianazes, em São Paulo, com a sua equipe, apresenta Construindo Pontes para a Eternidade. E nas quartas-feiras, Alexandre Santos, com a sua equipe, apresenta o programa Filosofia, Moral e Ciência, ou melhor, Filosofia, Ciência e Moral. E aí tem o restante da programação com o Elielso Tavares, que é o seu Tavares, responsável por toda essa criação da Web Rádio Estação da Luz. Tavares entrevista todos os dias, às 19 horas, de segunda a domingo. Ele entrevista convidados. É um trabalho simplesmente excepcional. Aborda uma infinidade de temas espíritos, espiritualistas, problemas de interesses, até problema de ufologia ele está tratando lá no programa. Uma diversidade extraordinária. Você não pode perder. Então esse é o objetivo da nossa página Estação da Luz Espírita, trazer um acervo que atenda às suas necessidades de pesquisa, de estudo e de lazer. E hoje nós voltamos a reproduzir essa palestra extraordinária de Cosme Massa, Eficácia da Prece. Você não pode perder. E nós agradecemos a você que nos acompanha desde 2018, aqui na página Estação da Luz Espírita. E sem mais delongas, vamos a essa palestra. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos os presentes, uma boa noite aos internautas. É uma alegria muito grande estarmos aqui para juntos estudarmos o pensamento de Allan Kardec. Escolhemos trabalharmos esse tema, a eficácia da prece. Kardec vai tratar da prece em várias de suas obras. Para aqueles que querem aprofundar o tema, já de início a gente vai dar algumas referências para que vocês possam mergulhar nos textos de Allan Kardec, estudando esse tema muito importante. Allan Kardec vai tratar da prece, inicialmente em O Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei da Adoração, que é o primeiro capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, a parte que trata das leis morais. Lá, no seu primeiro capítulo da Lei da Adoração, Allan Kardec aborda a prece. Depois ele vai tratar com mais detalhes, com mais profundidade,
num dos capítulos muito importantes do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi e Obtereis. Nós vamos usar também algumas coisas desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E também vai trabalhar a prece nas suas revistas espíritas. A revista espírita é uma produção muito importante de Allan Kardec, às vezes não tanto conhecida, as pessoas conhecem as obras de Kardec muito mais pelos seus chamados 5 livros mais importantes, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas Allan Kardec produziu, o maior volume de produção de Allan Kardec não foram esses 5 livros. Allan Kardec produziu 12 volumes das revistas espíritas. Então, ao invés dos 5, nós temos mais 12 livros para estudar. Então, a produção de Allan Kardec volumosa dá, além dessas 5 obras, o que é o Espiritismo, 6, mais 12 livros, nós teremos 17 livros mais volumosos. Tem ainda pequenos livros, mas a sua grande produção está nesses 17 livros que ele produziu, lembrando que 12 livros são a revista espírita. Então, quem quer mergulhar no pensamento kardeciano não pode deixar de estudar esses seus 12 livros, essas suas 12 volumes da revista espírita. E nós vamos trabalhar o tema na prece, usando o Livro dos Espíritos, usando o Evangelho segundo o Espiritismo e usando a revista espírita. Inicialmente é muito importante entendermos o próprio significado, o que é a prece. Allan Kardec vai definir isso aqui em O Livro dos Espíritos, nesse capítulo que eu citei da lei da adoração, dando uma definição muito clara e muito simples do que seja a prece. Diz ele, a prece é um ato de adoração, por isso se encontra no capítulo da lei de adoração, onde ele trata de adoração a Deus, por isso a prece é colocada aí. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, nessa primeira parte da definição, Kardec deixa claro que o uso da palavra prece só deve ser usada como nos dirigindo a Deus, como nós vamos ver, ou aos espíritos bons da escala espírita, aos espíritos superiores. Nunca eu poderia dizer que eu vou orar a um espírito inferior. Eu posso orar por um espírito inferior, a benefício dele. Então eu oro a Deus, ou oro aos espíritos superiores para atender um espírito inferior, mas eu nunca poderia dizer que eu oro a um espírito inferior. Se eu entro em comunicação com um espírito inferior, isso não é prece. Então Kardec reservou a palavra prece para designar uma forma de comunicação com Deus, ou, como a gente vai ver, com os espíritos superiores, nunca um processo de comunicação com espíritos inferiores. Então isso é muito importante entender, é pensar em Deus, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Essa definição já nos leva a pensar o quanto é sábio orar, porque se eu vou entrar em comunicação com Deus, lembrando que Kardec apresenta o conceito espírita de Deus, nessa mesma obra, o Livro dos Espíritos, na questão número 1, quando ele pergunta o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Sendo Deus a inteligência suprema, entrar em comunicação com Ele significa comunicar-se com quem mais sabe, o mais inteligente de todos. Por isso eu costumo dizer que a melhor decisão é orar, porque você busca entrar em comunicação com aquele que tudo sabe, com a inteligência suprema, pensar nela, entrar-se em comunicação com ela. Então é uma decisão muito racional, muito inteligente, de buscar a comunicação com aquele que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Depois Kardec diz que as 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Nunca pensemos na prece apenas no pedir. É muito comum quando a gente fala em prece imaginar pedindo alguma coisa a Deus, solicitando alguma coisa. Isto é apenas uma parte da prece. Você também pode e deve orar a Deus agradecendo.
louvando, enaltecendo as suas obras, a grandiosidade que é a vida, a grandiosidade que é o Espírito. Imagine, nós somos espíritos imortais, criados por Ele, imortais, nunca morremos, nunca perdemos a nossa consciência, deixamos de ser o que somos como espírito, num processo evolutivo permanente, neste universo extraordinário, habitando diversos mundos, diversos planetas, prosseguindo sempre e sempre e sempre. Isso é motivo de muita gratidão, de muito louvor, enaltecendo esta beleza que somos nós. Todos os espíritos, sem exceção, somos imortais e vivemos para todo e sempre. O corpo é apenas uma vestimenta temporária que se desgasta, que adoece, que morre e que desaparece. A alma, o espírito, jamais. Mas o corpo é apenas uma vestimenta. Quem está falando aqui é o espírito cósmico, por meio do corpo, mas não é o corpo. Quem fala, quem pensa, quem sente, quem tem vontade, onde está a memória, onde está a consciência? No espírito. Nós somos espíritos imortais, não morremos jamais. Eu costumo dizer que quem quer pensar nisso, basta fazer a metáfora do super-homem sem a criptonita. O que seria o super-homem sem a criptonita? Aquele ser que não morreria jamais, que não sofre nenhum tipo de desgaste. Esses somos nós, os espíritos imortais. Nada é capaz de danificar a alma, de mutilar a alma, de criar qualquer tipo de distúrbio ou de doença na alma. A alma é imortal, não sofre desgastes, não se perde, não adoece, ela prossegue indefinidamente, infinitamente no seu processo evolutivo. Isso é, portanto, um grande motivo para a gente louvar e agradecer a Deus. Num dia maravilhoso como esse de chuva, num dia de sol, num dia em que a gente acorda e olha para os nossos filhos, para as nossas crianças, olha para a vida, é um momento especial de louvar. Quão grande é a vida, quão bela é a vida, quão importante é a vida. Então a prece não é apenas um ato de pedir, é também este ato importantíssimo de louvar e de agradecer, ato que nos coloca em pensamento, em sintonia com Deus, e nós vamos ver já já o que significa essa sintonia com Deus, como Kardec vai demonstrar em vários textos dele, e a gente vai trabalhar aqui com um texto da Revista Espírita. Vejamos uma objeção que surge, e é importante também a gente entender que pessoas pregaram contra a prece, e esta objeção, por exemplo, foi escrita na época de Kardec, é uma objeção que se encontra já na Revista Espírita, então não é uma objeção de hoje, já naquela época as pessoas que estudavam o Espiritismo começaram a criar objeções à prece, e uma delas foi essa objeção: se Deus estabeleceu leis eternas, a que todos os seres estão submetidos, nada podemos lhe pedir e não lhe temos que agradecer nenhum favor especial, portanto é inútil orar. Alguns pensadores fizeram esse raciocínio: bom, Deus estabeleceu leis eternas, se as leis não podem mudar mesmo, de que adianta eu pedir alguma coisa para Ele se as leis seguem o seu curso? Bom, se essas leis funcionam sempre e sempre funcionarão, para que eu vou agradecer se tudo acontece do jeito que as leis estabelecem? Então essa era uma objeção. Nós não temos por que orar a Deus, diziam as pessoas, porque Deus não pode fazer nada para mudar o curso das nossas vidas. Então de que adiantaria orar? Essa é uma objeção muito importante que foi formulado à época de Kardec e que Kardec vai responder mostrando que há nesta objeção uma série de problemas. O primeiro problema que a gente vai poder entender é isso aqui, ó: Deus estabeleceu leis eternas. Que leis são essas? E nós vamos descobrir que a gente pode responder a essa objeção por dois caminhos que eu vou tentar aqui explicar para vocês. Um caminho que a gente chama filosófico, como na filosofia nós poderíamos responder a essa objeção, e um caminho científico, de que maneira cientificamente a gente poderia responder a essa objeção, que é o que Kardec vai fazer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, e na Revista Espírita ele vai responder
a esta objeção. Vamos tentar entender essa resposta. Por que essa resposta é importante? Porque ela vai nos ajudar a ter certeza de que vale a pena orar, que é importante orar e que a oração faz parte do Espiritismo de uma forma especial. Não há Espiritismo sem a prece. Isso Kardec vai demonstrar muito bem. Então nós vamos precisar entender as respostas a essa objeção para que a gente possa ter certeza de que a prece é muito importante dentro da visão espírita. Vejamos como responder então o que eu chamo aqui os fundamentos. Como é que eu posso fundamentar a prece? Por que que a prece deve existir e de que maneira eu vou responder aquela objeção? Lembra que a objeção diz que Deus fez leis eternas, que não pode mudar. Claro, mas entre as suas leis há uma lei que ele fez que não muda, que é a lei de liberdade, o livre-arbítrio. Então, claro que suas leis não mudam, mas tem dentro de uma lei que a gente não pode esquecer, a lei de liberdade, em que cada um pode fazer a sua escolha. Isto é uma lei divina que não muda. Todos somos livres, podemos fazer a nossa escolha como espírito. Na hora que eu olho esta lei de liberdade, que ela é lei e existe sempre, eu percebo imediatamente o papel da prece nessa lei de liberdade. Se eu tenho uma liberdade, eu posso fazer escolhas. Se eu posso fazer escolhas, nada como buscar as melhores escolhas. Onde eu vou buscar as melhores orientações para a minha escolha? Naquele que mais sabe. Quem mais sabe? Deus, ou os espíritos superiores encarregados de exercer as suas ordens. Neste momento eu percebo que uma lei eterna, a lei de liberdade, acaba sendo um dos principais fundamentos para a própria prece. Se eu tenho que fazer escolhas, tomar decisões, e eu faço as escolhas e eu tomo as decisões, eu devo buscar as melhores escolhas, as melhores decisões. Por isso a prece passa a ser fundamental nesta lei eterna que é a lei de liberdade. Então eu faço uso da minha liberdade para pedir uma ajuda, uma orientação, para buscar uma inspiração para a minha conduta, para o meu comportamento, para a minha vida. Então neste momento uma lei que é eterna sustenta a própria prece. Então aquela objeção de que tem leis eternas que impediriam a prece, na verdade é uma objeção equivocada, porque esquece que entre as leis eternas há uma lei que garante a prece, que é a lei de liberdade, que me dá a liberdade de pedir auxílio, de pedir ajuda. Boa parte da nossa vida depende dessa liberdade. Nós é que escolhemos a família em que viveríamos no corpo físico. Então já naquela primeira escolha de quais seriam os meus pais, eu já fiz um uso da liberdade, porque eu escolhi quem seriam os meus pais. Portanto, eu escolhi em que cidade nascer, em que país nascer, em que condição social nascer. Essa já foi uma primeira escolha que eu tive que fazer, como espírito, vai dizer Allan Kardec, já que escolhemos onde vamos encarnar. Então, nessa já primeira escolha, se eu a faço com o auxílio da oração, eu vou fazer a melhor escolha de acordo com as minhas necessidades. Então, eu já começo o meu primeiro ato ao encarnar fazendo escolhas. E a nossa vida inteira é uma vida de escolhas. Se a gente olhar para o nosso dia a dia, nós vamos descobrir que a maior parte dos problemas, das dificuldades que nós vivemos, são resultado das escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos os companheiros, os amigos de convivência, os lugares para onde vamos, nós escolhemos a companheira de vida ou o companheiro, o marido, o namorado. Muitas dessas escolhas determinam nossas alegrias ou nossas tristezas, nossos problemas ou as nossas felicidades. Então essas escolhas que fazemos todos os dias são escolhas livres. Nós é que fizemos a escolha. Se nós utilizássemos da prece como apoio para essas escolhas, nossas escolhas seriam muito melhores. Então veja que o livre-arbítrio nos dá uma garantia de melhor resultado nas nossas escolhas. Por isso, ele é um fundamento filosófico importante para a prece. E eu, a partir da prece, permito e peço a um espírito que me ajude.
que me oriente. Porque os espíritos bons, diferentemente de nós, os espíritos imperfeitos, eles respeitam a nossa liberdade. A gente é que costuma não respeitar a liberdade alheia. Isso é típico do espírito imperfeito, que somos nós. Você impede o outro de agir do jeito que ele quer, você não respeita a opinião do outro, você não respeita a escolha do outro. Isso é um papel nosso, infelizmente, de tentar violar a lei de liberdade. Os espíritos bons jamais violam a lei de liberdade. Então eles vão nos aconselhar, eles vão entrar, participar da nossa vida, se nós o permitirmos com nossa escolha. Por isso é importante dar a eles a oportunidade. Se eu não pergunto para eles o que devo fazer agora de melhor, se eu prefiro escutar um espírito imperfeito, é uma escolha minha. Se ao invés de me sintonizar com os bons espíritos, pedindo a orientação para as minhas escolhas, eu me sintonizo com espíritos imperfeitos, a partir das minhas paixões, foi uma escolha minha, fui eu que escolhi. O espírito bom, o meu espírito protetor, não pode afastar aquele espírito imperfeito, que eu estou escolhendo conviver com ele, que eu o chamei, que eu o convidei para fazer parte da minha vida, para me ajudar nas minhas paixões. Essa foi uma escolha minha. Então o espírito bom não desrespeita o meu livre-arbítrio, ele fica à espera. Bom, agora você quer me ouvir? Você está disposto a ouvi-lo? Você pede para que ele te ajude? Você solicita para que ele te inspire, para que ele te dê forças? Então, nesse momento, você está exercendo o seu livre-arbítrio. Por respeito à sua liberdade, ele atende. Então, é fundamental no processo de entender a prece, a liberdade que cada um tem. Façamos a escolha melhor, pedindo ajuda para isso, pedindo orientação para isso, que a prece nos propicia. Então, esse é o primeiro grande fundamento da prece, um fundamento filosófico pela lei de liberdade. Somos livres, podemos e devemos orar. Agora, Kardec apresenta um fundamento científico. Por que a gente deve fazer a prece? Por algo muito simples, observando os seus efeitos. Quando a gente observa os efeitos da prece, nós vemos que a prece é eficaz, que ela ajuda, que ela produz efeitos muito importantes para a nossa vida. Portanto, quando eu olho a ação da prece sobre cada um de nós, a gente vai descobrir por que a gente deve praticá-la, porque ela produz benefícios consideráveis para quem o pratica. Então ela é uma atitude de liberdade e ao mesmo tempo produz benefícios muito importantes para quem pratica a oração. Então isso aqui é o fundamento científico, apoiado na experiência, na observação. A experiência demonstra que quem pratica a prece ganha muito com isso, se sente muito melhor, tem muitos benefícios por praticar a prece. Então ele olha isso da experiência. Então cientificamente, já que a ciência se apoia na experiência e na teoria, a teoria está garantida e a experiência comprova os efeitos benéficos da prece. Por isso a gente deve praticá-la. E Kardec vai aqui narrar um pouco desta eficácia da prece, como está aqui na Revista Espírita de janeiro de 1866, que eu recomendo a vocês presentes, aos nossos internautas, que estudem esse texto. Esse texto é longo, a gente pegou apenas uns pedacinhos desse texto da Revista Espírita para tratar a prece. Mas aqui é um convite para que vocês peguem esse texto e estudem com mais profundidade. O que diz Kardec? Além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito de certo modo material, resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrada pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de um poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Em certas moléstias, a experiência demonstra os efeitos da prece. Quando não curando a própria moléstia, na pior das hipóteses, produzindo um alívio para que você consiga resistir às dores, aos sofrimentos que aquela moléstia lhe causa. Então, é comprovado experimentalmente a eficácia da prece em certas moléstias. Eu orei e não curei da doença. Bom, nem sempre a eficácia é a da cura.
A curar-se de uma moléstia depende de outros fatores que estão além da própria prece. Mas a prece sempre vai produzir um certo alívio, como a gente vai ver. Kardec vai, neste texto e no livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, mostrar quando a prece tem 100% de eficácia. Nós vamos discutir mais adiante. Se você me perguntasse assim, Cosme, quando é que eu oro? Em que condições que eu oro que a eficácia é de 100%, ou seja, dá 100% de resultado, é possível? É. Nós vamos ver já já. Quando é que eu posso obter 100% de resultados na prece? Vocês vão ver daqui a pouco. De que maneira a eficácia pode ser absoluta? Aqui Kardec está adiantando uma eficácia relativa. Em certas moléstias, pode dar resultado, e mais ainda, você tem um poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Nós já estamos começando a perceber aqui que a prece vai ter eficácia 100%, eu vou ver daqui a pouco, não vai ser em doenças corporais. Porque Kardec já adianta aqui, que se você pedir a cura da sua doença, não tem certeza que vai acontecer. Portanto, a eficácia não é de 100%. Pode acontecer em algumas moléstias, o alívio ou a cura. Pode acontecer, portanto, a eficácia não é absoluta, não vai dar 100%. Então, não fiquem esperando que eu vá daqui a pouco dizer que a eficácia absoluta pode ocorrer na cura física. Na cura física não temos eficácia 100% garantida. Nós vamos ver, então, em que vai ter eficácia 100% garantida. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, nós vamos chegar aqui, o que eu posso fazer com a prece que eu tenho certeza que o resultado será garantido. Já já a gente chega lá, mas já fica aí o adiantado, não vai ser na cura das doenças corporais, não vai ser aí que a eficácia é 100% garantida. Você pode orar pedindo a cura de certas doenças, pedindo alívio, mas você nunca vai ter certeza se a cura vai acontecer e em que grau ela poderá acontecer esse alívio ou não. Então não tem garantia na cura de doenças corporais. Vejamos o que Kardec diz mais. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Quando você olha as diversas culturas do planeta, a oração, a prece é comum em todas as regiões do planeta. Culturas mesmo antigas sempre pregaram uma forma de oração, de tentar ligar-se ao Criador. Então isso está sendo demonstrado pela história, há muito tempo que povos praticam a oração. Depois da prece, se está fraco, sente-se mais forte. Então veja, a prece tem essa capacidade, se você está mais fraco, você pode se sentir mais forte orando. Se está triste, mais consolado. Tirar a prece é privar o homem de seu mais poderoso suporte moral na adversidade. Veja que Kardec está construindo os elementos, um suporte moral para as dificuldades, dando força, dando condições melhores de enfrentamento. Eu estou caminhando para a eficácia absoluta da prece, onde a prece vai dar resultado 100%. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus. Então ele eleva a alma pela prece, porque é uma comunicação com Deus. Neste momento, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Ele vai saindo do terra a terra. A vida material perde importância durante a prece. Quem ora se sente numa condição especial, em que as coisas do mundo perdem a importância que elas têm. Suas dores, suas doenças diminuem de importância, porque você vai para um nível espiritual mais elevado, em que as coisas terrenas ficam bem pequenas, bem menores do que são. Sem a prece, seus pensamentos ficam na terra, ligam-se mais e mais às coisas materiais, daí um atraso no seu adiantamento. Quem não pratica a prece percebe isso. A sua preocupação com a vida material aumenta, seu medo aumenta, sua angústia aumenta, o mundo material passa a ter sobre ele uma influência muito maior. Quem ora
quem pratica oração, se sente muito mais elevado, muito mais superior. Por quê? Porque ele se liga ao plano dos espíritos superiores, ele se liga ao plano da divindade. Nesse momento, os valores do espírito falam muito mais forte no seu mundo íntimo. A parte espiritual nele cresce, a parte material diminui. Por isso a importância da prece nesse processo evolutivo, em que você vai buscar viver mais a vida do espírito, sendo a vida do espírito, a vida verdadeira, a vida definitiva. A vida corporal é muito pequena no processo evolutivo do espírito. A gente às vezes não para pensar isso. A gente vive na Terra o que? 80 anos? Vamos lá, 100 anos? Nós passamos um tempo muito curto no plano corporal e um tempo muito longo no mundo espiritual. Milhares de anos como espírito para alguns anos no mundo corporal. Então a nossa vida de espírito é muito maior. Viver aqui para conquistar o equilíbrio emocional, para conquistar os valores da alma, porque você vai viver a maior parte do tempo como espírito e não no corpo. Então você inverte. Por isso aqui se diz que você está preparando com a prece a felicidade futura, a felicidade da sua vida fora do corpo, que é muito mais ampla em tempo, demora muito mais do que a vida corporal. A gente pensa que a vida definitiva é esta, que este é o corpo onde nós vamos viver. Este corpo é apenas um estado transitório, é como dar mais importância à roupa do que à pessoa. E uma roupa que dura muito pouco, porque 80, 100 anos não é nada comparado com os milhões de anos que nós vivemos como espírito, fora do plano corporal. Continua Kardec agora ele vai entrar na qualidade da prece. O que garante que a prece vai ter a qualidade que ela tem para produzir a eficácia que já já a gente vai considerar. Diz Kardec assim, ó, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseus. O fariseu, examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Essas são as qualidades importantes que a gente tem que destacar. Primeiro, orai em secreto. Por quê? Porque a prece é uma forma de comunicação com Deus. Imagina que você quer se comunicar com alguém. Então você precisa de recolhimento, de concentração para isso. Seu pensamento precisa estar ali, já que é uma concentração mental. Você tem que estar com todo o seu mundo interior voltado àquele pensamento. Você não pode ter distrações, não pode ter coisas que tiram a sua concentração, que atrapalham o seu recolhimento. Você está numa comunicação, transmitindo uma mensagem, emitindo um pensamento. Este pensamento tem que ser bem construído, bem formulado. É preciso atenção, recolhimento. Por isso essa recomendação. Mas eu não vou orar muito, mas pela sinceridade, porque esta comunicação precisa ter a marca dos nossos sentimentos, porque são os nossos sentimentos que dão a essa comunicação o poder que ela tem. Então o meu sentimento tem que ser de sinceridade, eu tenho que botar para fora aquilo que eu estou de fato sentindo. O meu mundo interior tem que estar sendo expressado pela prece. Por isso a sinceridade é o reflexo do que eu tenho dentro, é o que eu tenho dentro de mim que vai dar força a essa comunicação, que vai permitir que essa comunicação chegue ao seu destinatário, que é Deus ou que são os espíritos superiores. Então esta força é dada pelos meus sentimentos. Se eu estou fingindo, se eu não estou colocando o coração, se eu não estou sendo sincero, ela não sai de mim, ela não produz o efeito de alcançar o objetivo que ela pretende alcançar. Diz mais, antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradada a Deus se parte de um coração impuro, porque os meus sentimentos dão a marca da prece.
Se meu sentimento é de raiva, de ódio, de mágoa, eu não dou as qualidades necessárias para que ela chegue a Deus, para que ela chegue aos bons espíritos. Ela não reflete o meu mundo interior da forma que deveria refletir, de alguém que busca equilibrar-se, que busca vencer a raiva, que enfrenta o ódio, que enfrenta a amargura, ou seja, alguém que quer limpar de si esses sentimentos ruins. Que nós vamos ver vai ser um dos principais objetivos da prece, onde nós vamos ter daqui a pouco a maior eficácia possível, ou 100% de eficácia. Se eu oro a Deus, oro aos espíritos bons, solicitando que eles me ajudem a vencer a raiva, o ódio, o ciúme, a tristeza, a eficácia é extraordinária. Eles me ajudam imediatamente, porque um dos papéis fundamentais da prece é o equilíbrio emocional de quem ora. Então nós vamos ver que aí a eficácia é muito grande. Por isso, o comentário final: a prece é sempre um estudo de si mesmo, virando para que eu possa mudar. Eu estudo a mim mesmo num processo de mudança interior, de busca, de renovação. Por isso ela é importante como um estudo de si mesmo. Eu me coloco na postura da humildade, daquele que quer aprender, que quer crescer, que quer avançar. Então essa postura de humildade vai garantir uma eficácia. Então a prece que tem essas qualidades, nós vamos ver, ela vai produzir a maior eficácia possível, que a gente vai discutir com Allan Kardec. O que eu posso pedir na prece que vai me garantir 100% de eficácia? Eu tenho certeza, se eu pedir aquilo, vai acontecer, vai dar certo. É essa eficácia que nós temos que chegar, e que se não pudermos apresentar aqui pela apresentação, eu vou falar dela, mesmo não tendo a apresentação. É claro que a gente pode se sentir antes, o que Deus concede, não é aí, é antes. Volta mais uma apresentação, volta mais um slide. O que Deus concede, esse que começa lá, não, o próximo, não, o próximo, aí, o que Deus concede, que estava lá, olha aí, vamos lá, olha, alguma coisa que só Deus, ninguém quer, acho que eu falei que vai dar eficácia 100%, então o segredo daquilo que garante eficácia 100% não pode ser revelado, isso virou um mistério, isso virou um segredo, eu não posso revelar nem para os internautas qual vai ser a prece, o que eu devo fazer nela, o que deve estar contido nela para que ela me garanta a eficácia absoluta. Isto, se eu colocar na prece, vai dar certo. É isso que está faltando ali, ó. Se não conseguir no modo apresentação, fica aí mesmo, aqui já é suficiente para... O que Deus lhe concederá sempre, olha, por isso que eu disse eficácia 100%, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, esse estado de confiança que a gente vê, peça com confiança. O que Deus vai conceder a você sempre? Sempre, eficácia 100%. É a coragem, a paciência, a resignação. A gente às vezes ficou um pouco frustrado, talvez o internauta, gostariam de pedir, eu vou pedir a cura das minhas doenças, um casamento, ficar rico, nada disso. A eficácia 100% é garantida aqui. Se você pedir sempre, Deus vai conceder sempre. Coragem, que é uma virtude importante, que a gente não tem aqui o tempo para explorar essa virtude importante da coragem, mas nós estamos fazendo o nosso próximo seminário, já adianto aqui para os internautas, que vai estar disponível, um seminário em que a gente vai tratar das virtudes, e uma das virtudes que nós vamos tratar é a virtude da coragem, a paciência e a resignação, para que você possa enfrentar as dificuldades da vida, coragem para enfrentar o que der e vier, paciência para enfrentar o que deve e vier,
a resignação, para que você possa saber se comportar diante deste mundo material, com todas as suas dificuldades. Então, esses valores das virtudes, esses valores interiores, se você solicita, sempre você vai conceder. Então, diante de uma dificuldade qualquer, você ora com confiança e pede mais coragem, você se sente mais forte. Você pede mais paciência para aguentar aquilo, você se sente com mais paciência. Você pede resignação, você fica mais resignado, você aceita melhor aquela situação. Então, aqui a eficácia é absoluta, claro, pedindo com confiança. Não é um pedido de boca para fora, é um pedido sincero de coragem, é um pedido sincero de paciência, é um pedido sincero de resignação. Mas não é só isso, ainda também tem outras coisas que eu posso pedir, que eu vou ter uma eficácia de 100%. Vejamos, também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Eu quero sair de uma dificuldade, eu vou ter inspiração para que eu possa encontrar os meios que eu mesmo vou ter que fazer para sair das dificuldades. É claro que a gente adoraria que alguém resolvesse as nossas dificuldades. Pedir ao Espírito que resolva as minhas dificuldades não tem garantia de que funcione. Então essa não é uma boa prece, uma prece de eficácia. Agora, se eu peço que Ele me inspire, me dê ideias, me dê sugestões para que eu, com o meu esforço, possa sair dessa dificuldade, aí sim, mediante ideias que lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Essas ideias vão surgir na minha cabeça. Se o indivíduo é orgulhoso, ele diz: nossa, que bela ideia que eu tive. Ele acha que é dele, mas se ele pediu pela prece, ele vai aprendendo a perceber que essas ideias vieram dos espíritos bons, que deram sugestões que ele não havia pensado antes. Então é muito importante usar a prece nesse mecanismo de ter ideias para sair das dificuldades. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. A gente quer a solução que a gente não faça esforço nenhum. Então, se eu tenho um concurso para fazer, eu posso pedir ajuda para que eu estude mais, para que eu tenha forças para estudar mais, que eu consiga ficar mais concentrado, que eu possa me empenhar mais naquele estudo necessário para eu passar na prova. Esse tipo de ajuda eu posso solicitar, mas a gente adoraria pedir a aprovação no concurso sem fazer esforço nenhum. Isto não é possível. Então a gente pode, diante de uma doença, pedir as orientações para buscar o melhor medicamento, para ter paciência para enfrentar aquela dor, aquela dificuldade. Isto eu posso ser ajudado. As orientações daquilo que eu posso fazer, mas quem vai ter que fazer sou eu. Eu quero a solução que venha estranha de fora, eu quero o milagre. Este não vai acontecer, como Kardec muito bem explica. Por quê? Porque não é este o caminho. A prece é um instrumento para o espírito progredir, para o espírito avançar, para o espírito crescer. E ninguém progride, ninguém cresce, ninguém avança sem o esforço próprio, sem o enfrentamento próprio. É claro que a gente prefere as soluções milagrosas, mas elas não vão acontecer. É pura ilusão achar que Deus vai mudar as leis universais para atender aos nossos caprichos. É por isso que muitas pessoas se sentem frustradas e continuam fazendo os pedidos errados. Aí não é atendido, ele fica na ilusão de que ele vai ser atendido amanhã, que ele vai ser atendido daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, e ele nunca é atendido porque ele está pedindo a coisa errada. Ele não está usando corretamente a prece para pedir o que deveria estar pedindo. Ele tem que pedir isto que está colocado para que tenha uma eficácia completa: coragem, paciência, resignação e ajuda para enfrentar as dificuldades da vida. Talvez a gente tenha ficado um pouco frustrado, a gente quisesse uma receita de prece
que garantisse as outras coisas. Lembrando que a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida do Espírito. As doenças do corpo, as dificuldades materiais, são instrumentos para o nosso progresso moral, para mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas ideias, para aprendermos. Por isso a prece funciona naquilo que precisa funcionar, mas o sujeito quer a saúde do corpo a todo custo. E pode ser que aquela doença seja uma doença congênita, uma doença genética, uma doença que não tem cura, e ele vai ter que conviver com aquela doença durante toda a sua vida material. Então não adianta ele pedir o impossível. Então ele vai pedir a coragem, a resignação, a confiança para enfrentar aquelas dificuldades da vida. Mas ele tem a certeza de que essa doença é apenas do corpo. Quando a alma deixar esse corpo, ele vai estar livre daquela doença. Vai demorar 50 anos, 100 anos? Isso não é nada comparado da eternidade que ele tem pela frente. Então ele pode sofrer 50, 100 anos, ele vai ter milhões de anos de alegria, de felicidade, se ele souber aprender com aquela doença, adquirir paciência, mudar suas emoções, mudar sua forma de ser, mudar sua forma de comportar-se. Então a prece desempenha o papel que ela precisa desempenhar, de ser um poderoso auxiliar para o progresso da alma, para fazer com que o espírito avance, para fazer com que o espírito progrida. Mas não, eu quero usar a prece para o sucesso material, para o sucesso social, não vai produzir o resultado desejado, não vai ter a eficácia desejada. Então, se eu souber fazer bom uso da prece, eu vou ganhar o máximo de eficácia possível. Por isso a expressão, Deus lhe concederá sempre, não de vez em quando. Mas a gente às vezes não quer usar a prece assim e fica criando ilusões, fica se enganando de que a prece vai resolver alguma coisa que não é o papel dela resolver. Isso é ilusão, isso não é a verdade. A verdade é o que diz o ex-espírito, de você usar a prece como instrumento para a sua reforma interior, para mudar suas emoções, para conquistar a virtude, para que você possa evoluir mais rápido como espírito e não para resolver as suas questões corporais, materiais. Bom, agora a gente pode, para encerrar, e aí eu recomendo que vocês estudem com muito detalhe esta mensagem muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Felicidade que a Prece Proporciona. Não dá tempo, nós temos muito pouco tempo para explorarmos toda a beleza dessa mensagem, mas já convido a vocês, cheguem em casa, peguem um texto e estudem a beleza que está por trás dessa mensagem que foi aqui assinada por Santo Agostinho e que produziu a mensagem em Paris em 1861 e que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Eu vou apenas passar por um trechinho dessa mensagem, lembrando: vinde vós que desejais crer. Então é Santo Agostinho nos convidando, mas convidando quem? Aquele que quer aprender, aquele que quer saber. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os tesouros para vos otorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesse quão grande bem a fé faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Esta alma que quer avançar, que quer crescer e que sente a importância do arrependimento e da prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Quando o indivíduo ora do fundo do coração, suas emoções ganham algo especial. E esta prece tem poderes incríveis para lhe dar tranquilidade, para lhe fortalecer, para permitir esse acesso com os bons espíritos. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Condições da prece, está ali compenetrado, pensando em Deus. Para vós já não há mistério, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Quando você entra em sintonia com a prece, você passa a captar essas esferas de espíritos evoluídos, sua mente se abre, seu pensamento bebe inspirações inacreditáveis, você entra num mundo novo,
quando você está orando com o coração. Quem ora com o coração sabe disso, sabe o quanto ele se envolve de inspirações. São momentos muito especiais que a prece com qualidade proporciona. Se você ora e fica triste, desanimado, é sinal que você não está botando todo o coração na prece. Quando você se envolve profundamente com ela, você sente imediatamente o tipo de região a que você se desloca, com que espíritos você se sintoniza quando ora verdadeiramente. Por isso ele vai dizer: avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Quanto mais o coração você coloca no pedido certo, naquela oração sincera, dirigida ao aprendizado, à reforma íntima, ao enfrentamento do seu orgulho, do seu egoísmo, das suas paixões, você descobre coisas incríveis pela prece. Mas se você ora pedindo as coisas materiais, você não entra nessa região onde se encontram os bons espíritos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra, são as liras dos anjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins. E aí vai a mensagem de Santo Agostinho, notável, que eu convido a vocês que examinem com calma esta mensagem que se encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, doçurosas vozes, enebriantes perfumes, que a alva ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Quem ora com sinceridade sabe disso. Você entra num nível de vibração, de emoções muito especiais. Experimentem orar. Às vezes, diante de uma dor, de um sofrimento profundo, você bota todo aquele seu coração na prece, você percebe as diferenças. Quando você consegue esta sintonia, é algo espetacular que ocorre no seu mundo mental. Você sente uma alegria tamanha, você se sente forte, animado, disposto a enfrentar todas as dificuldades da vida, porque você entra nessa região das grandes almas, dos grandes espíritos. Este é o papel da prece. Quem aprende a orar e ora adequadamente, conquista valores que não pode desprezar. Mas isso é hábito, é cultura. Nós precisamos criar isso como hábito. Orar muitas vezes por dia, orar pela manhã, quando vamos começar o dia, à noite, quando vamos dormir, mas esta oração de quem quer crescer, de quem quer evoluir. Orar agradecendo as oportunidades que ocorrem no dia a dia, aproveitar cada instante para buscar essa sintonia. Olha o que diz Santo Agostinho sobre o papel da prece nos que diz respeito às nossas paixões. Olha, que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. No momento de uma raiva, de uma tristeza, ora, esse orvalho divino que vem e faz com que essa paixão da tristeza, da raiva, do ódio diminui. Ele acalma, ele diminui as paixões ruins, os seus efeitos. É um efeito extraordinário que a prece proporciona no campo das nossas emoções, quando fazemos a prece adequadamente. Então, o melhor momento para você orar, quando você está com raiva de alguém, quando você está aborrecido, triste, chateado, hora da prece. A prece existe para aliviar isso, para cuidar disso. Então, esse é o momento adequado para você se concentrar, pedir ajuda para sair daquela tristeza, para enfrentar aquela raiva, para que a raiva desapareça, para que o ódio saia do seu coração. Este é o momento adequado e a prece produz esse efeito. E a gente às vezes não faz isso. A gente se entrega para as nossas paixões ruins. Se você está com ciúme, você se entrega ao ciúme. Se você está com raiva, você se entrega à raiva. Se você está triste, você se entrega à tristeza. Se você está melancólico, você se entrega à melancolia. Nós nos entregamos à paixão. A prece exatamente desempenha o contrário. Você sente um alívio, serena o seu mundo íntimo. O seu mundo íntimo fica mais tranquilo durante a prece e após a prece. E este é um instrumento poderoso que a gente tem que usar todos os dias da nossa vida, e temos que praticar. A prece é uma prática, você tem que aprender a orar, e só se aprende a orar orando, praticando, aprendendo a colocar o coração, aprendendo a colocar o sentimento, e não há lugar para isso.
não há tempo, não há lugar, não há momento. Você pode orar em pé no ônibus, deitado, sentado, pouco importa onde você estiver. Não há, nós vimos aqui na prece, nenhuma exigência de local, de momento. Você pode orar a todo instante, em qualquer lugar, porque é um processo de comunicação mental. Você está num ônibus atribulado, começa uma desavença entre alguns ali presentes, é o momento de orar, pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos que diminuam aquelas paixões daquelas pessoas, para que elas não entrem numa briga maior. Se você mesmo recebe um empurrão, uma agressão, é hora de orar, para que Deus te dê tranquilidade, para você não revidar, para você não ficar com raiva, para que o ódio não brote no seu coração. Então não há momento para orar, numa dificuldade, numa luta, numa desavença, numa doença, momento da oração. A oração é um precioso auxiliar para todos aqueles que querem crescer, avançar, progredir. É isso que o Espiritismo coloca para nós, uma prece com fundamento, uma prece racional, uma prece comprovada pela experiência, pelos resultados, e que atende ao nosso livre-arbítrio. Então nós encerramos por aqui, convidando a vocês que estudem com muita atenção as obras de Kardec, que mergulhem nesses textos que eu sugeri, o capítulo 1º da 3ª parte de O Livro dos Espíritos, da Lei da Adoração, que estude o Pedi Obtereis, e que estudem esta mensagem que eu citei aqui, que se encontra na Revista Espírita, em que Kardec trata do tema da prece. Nós temos, ao longo de muito tempo, apresentado e ajudado as pessoas a estudarem o pensamento kardeciano. Então nós desenvolvemos um projeto que nós chamamos de Compreender Kardec, onde nós estamos ajudando o leitor de Kardec a estudar as obras de Kardec. Então nós começamos o nosso trabalho na explicação do Compreender Kardec, inicialmente pela obra O Livro dos Espíritos, uma obra que todos vocês conhecem. Então nós produzimos um primeiro DVD em que a gente busca explicar primeiro a ordem de O Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes, porque cada parte tem os títulos que tem, porque os capítulos têm aqueles títulos e porque eles estão ordenados de alguma maneira, porque no capítulo das leis morais tem 10 leis morais, e porque a primeira lei é a da adoração, a segunda do trabalho. Por que há essa ordem? Então nós começamos no nosso primeiro DVD mostrando a lógica que está por trás dessa obra admirável que é o Livro dos Espíritos. Depois começamos a estudar capítulo por capítulo. Vamos estudar num outro DVD, por exemplo, o primeiro capítulo, que é Deus, onde está essa pergunta número 1, que é Deus. Porque Allan Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus e recebe uma resposta dupla: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que essa dupla divisão? Inteligência de um lado, causa primária do outro. Nós vamos explicando nesta coleção Compreender Kardec as diversas questões de O Livro dos Espíritos, ajudando o leitor com as outras obras de Kardec, com a Revista Espírita, com os outros livros, a compreender esta obra admirável chamada O Livro dos Espíritos. Então, quem quiser conhecer esta coleção Compreender Kardec, basta acessar o nosso site, pelo meu nome, cosmimace.com.br, onde você vai poder conhecer esta coleção Compreender Kardec, em que estamos ajudando aqueles que querem mergulhar no pensamento de Allan Kardec, conhecendo o Espiritismo tal como Allan Kardec o construiu em 18 de abril de 1857, ao lançar a sua primeira obra, O Livro dos Espíritos. Então iniciamos a coleção estudando esta obra mais importante dele, que é a obra que vai dar origem a todas as outras obras, que é a obra que vai ser o marco inicial do Espiritismo. Kardec cria a palavra Espiritismo nessa obra, introduz toda a doutrina espírita ali dentro, e nós começamos a estudar esta obra junto com vocês em vários seminários que estamos produzindo sobre como compreender o Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos pela atenção e que possamos juntos estudar Kardec. Vale a pena aprender com Kardec, o nosso grande mestre. Muito obrigado a todos. Bom, para quem quer estudar Kardec também, tem um outro site que é o IPEAC,
Muito bom, é muito importante falar desse outro site, além do site cosmimasse.com.br, onde vocês podem lá ver os seminários. Nós criamos um site chamado ipeak.com.br, onde você tem ali as obras de Kardec, todas elas. Então, se você quiser estudar o Livro dos Espíritos, lá está o Livro dos Espíritos, em pedaços. Então você pode procurar lá dentro, eu quero olhar a questão número 1, você entra lá na questão número 1. Ao abrir a questão número 1, você vai encontrar as outras obras de Kardec que tratam da questão número 1. Então você pode estudar naquela questão número 1, onde Kardec abordou também o que é Deus, o que está nessa questão. Então todas as obras de Kardec que eu citei, todas elas, que não são apenas os 5 livros mais conhecidos, mas os 12 volumes da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações dos Espíritos, a viagem espírita, todas as obras que Kardec produziu estão ali dentro desse site, ligadas entre si. Então você inclusive pode fazer uma pesquisa por assunto, você pode colocar lá, prece, e você vai ter em todas as obras de Kardec, onde ele trata sobre a prece. Você pode clicar ali mesmo e ver o que Kardec disse sobre a prece. Então o IPEAC é um site que nós criamos, onde só tem Kardec ali dentro. São as obras de Kardec ali dentro. O site cosmimasse.com.br é um trabalho nosso do Cosme, que buscou ajudá-los a estudar Kardec. Então, no site Cosmimasse tem Cosmimasse, estudando Kardec, falando de Kardec. No site IPEAC tem apenas Kardec, tem apenas as obras dele ligadas entre si. Então, são 2 sites para aqueles que querem aprofundar o pensamento kardeciano. Está aí à disposição de vocês, basta entrar na internet. Então, aquele que quer conhecer o Espiritismo, estudar realmente o Espiritismo, tem algumas opções bastante fáceis e acessíveis, né, Cosme, que eu acho que é de grande importância para todos nós. Então, quem quiser estudar Espiritismo, tem onde buscar as informações com todas as obras, inclusive o Cosme está buscando algumas obras originais na medida do possível, né, Cosme? Na verdade, esse site do IPEAC tem todas as obras de Kardec, atualmente em 2 idiomas. Ele produziu tudo em francês, e lá você tem lá tudo em francês e tudo em português. Estamos colocando agora em inglês. Então, em breve nós teremos também em inglês. Então, vários idiomas, quem gosta de estudar, poderá estudar. Porque sempre há problemas em traduções. A gente tem nos vários seminários que estamos fazendo sobre compreender Kardec, mostrando problemas em traduções. Então, é sempre bom ter o original francês. Porque na dúvida você vai lá e olha o original francês. Quem sabe francês, maravilha. Quem não sabe, pede ajuda de quem sabe. Então, no site do IPEAC, você tem tudo em francês e tudo em português. Então, numa dúvida, você está na pergunta número 1, você abriu a pergunta número 1 em português, tem uma bandeirinha assim da França, você clica imediatamente, a pergunta se transforma em francês. Então, você pode olhar a pergunta em francês ou em português, até para tirar uma dúvida de tradução, para quem quer se aprofundar no estudo de um autor tão importante como Allan Kardec. Lembrando que só tem Kardec. Você nunca vai encontrar nesse site nada que não seja Kardec. Quem quiser estudar outros autores, busquem outros sites. Esses sites são sites exclusivos sobre o que Kardec produziu. Outros autores vocês busquem em outros sites, tá claro? Tem algumas coisas em inglês também já, não tem? Estamos começando a colocar em inglês, então algumas coisas a gente já está colocando em inglês também. Mas ainda não está totalmente pronto a parte de inglês. A parte de francês e português está totalmente pronta. Em breve também teremos uma revista espírita em inglês? Em inglês. Já temos 2 volumes da revista espírita traduzido para o inglês, o volume de 58, de 59, o de 60 está quase pronto. Já já nós vamos colocar esses 2 volumes também à disposição para quem quiser baixar em inglês. Aqui os internautas que são de outros países de língua inglesa poderão acessar o IPEAC em inglês em breve. Já temos 2 volumes da Revista Espírita traduzido por inglês, o 3º está em andamento, e em breve vocês poderão também acessar as obras de Kardec em inglês. Já tem hoje algumas obras, essas 5 obras chamadas fundamentais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, já existem em tradução para o inglês. A Revista Espírita ainda não. É a primeira tradução para o inglês que está sendo colocada à disposição de todo mundo. Em breve vocês vão poder acessar esse material em inglês. Meu amigo Cosme, muito obrigado. Aos nossos companheiros
internautas, o nosso abraço e esperamos por todos vocês na próxima semana. Até lá. Muito obrigado, uma boa noite a todos.